que conduz à salvação. Então a tristeza é uma condutora. Essa tristeza, ela é boa ou ela é ruim? Boa ou ruim? Boa. Então nem toda tristeza é ruim, não é? E a igreja de Corinto não era uma das mais fáceis, né? Não era as ovelhinhas que dava menos trabalho para Paulo. A igreja de Corinto era uma das ovelhas que dava um pouquinho de trabalho para o pastor Paulo, mas ele amava a igreja, e era uma igreja espiritual. E o que acontece é que a igreja de Corinto, Paulo tinha uma característica, que ela ficava perto da cidade de Atenas. A Bíblia diz que Paulo visitou Atenas, que era a capital da Grécia, e Atenas estava cheia de deuses, cheia de altares. Então um altar para Zeus, um para Poseidon, Artemis, e por aí vai. E Paulo lá, ele fala o seguinte, olha, tinha um altar escrito ao Deus desconhecido. E Paulo vai nesse lugar e fala assim, olha, esse Deus desconhecido que vocês estão adorando, eu vim falar dele. E aí ele começa a falar de Jesus. E aí reúne uma grande quantidade de pessoas em Atenas. E ele fala de Jesus ali. Diz que os homens de Atenas, os filósofos, se reuniram para ouvir Paulo falar, não porque eles queriam ouvir falar de Jesus, mas porque eles eram fascinados pelo discurso, pela filosofia e tudo que era assunto novo. Eles reuniram para ouvir. Então era uma cidade que glamourava, né? Dava glamour para a filosofia, para o discurso. E Paulo desce então da cidade de Atenas até a cidade vizinha, que é a cidade de Corinto, e planta a igreja ali em Corinto. Como Corinto, ela estava do lado de Atenas, e tinha um porto, aonde entrava e saía toda a comida, toda a negociação daquela região, significa que tinha muitos visitantes. Então imagina, a igreja de Corinto era a igreja que tinha, cada culto tinha gente nova. E esses visitantes que chegavam, um era o pastor tal, outro era o apóstolo tal, outro era o profeta tal, e aí tinha muitos que começavam a ensinar falsas doutrinas no meio de Corinto, porque esses pregadores itinerantes, o que eles queriam era dinheiro.